Oi, bom dia pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque nós vamos começar a nossa terceira videoaula de produção textual. Nós vamos continuar falando sobre a construção textual. Lembram que na última aula a gente falou um pouco sobre a progressão no texto, a importância de seguir um trajeto na construção do texto, e a gente viu como organizar isso em tópicos para que assim a gente vá trabalhando parágrafo por parágrafo cada um dos argumentos que a gente quer colocar nesse texto, e assim vá construindo a ideia desse texto. Na construção desse texto, duas coisas também são muito importantes: a ambiguidade e a redundância. Pam, pam, pam. Bom, aqui a gente está trabalhando sobre o sentido que o texto gera, não é? A gente quer que o nosso texto argumentativo, a gente quer que o nosso texto que está colocando as informações ali, que está colocando as nossas impressões sobre aquela informação, ele seja um texto claro, um texto que as pessoas compreendam, não é? Um texto que tenha um sentido bem consistente, que as pessoas vejam sentido nele. Para isso, essas são duas coisas, no caso, que a gente deve evitar, ok? A gente tanto deve evitar a ambiguidade como a redundância. O que seria a ambiguidade? A ambiguidade é quando o que a gente coloca no texto, aquela parte do texto, uma frase ou uma palavra, gera uma ideia que pode ser compreendida de forma diferente da que a gente está tentando passar. Ou seja, a pessoa que está lendo, ela pode ter múltiplas interpretações. Eu até pesquisei aqui uma imagem para vocês verem. Olha só essa imagem, como o sentido pode ser dúbio. É uma ilusão de ótica, não é? Mas isso é o efeito que a ambiguidade pode gerar. A gente pode ver de duas formas diferentes algo que foi construído ali, né? Voltando para o texto escrito, a ambiguidade ela pode ser gerada por vários fatores. Bem, o primeiro fator aqui, ó, é o uso indevido dos pronomes possessivos. Olha esse exemplo. Olha aí, Luísa. Luísa preparou a pesquisa com Paulo e fez sua apresentação. Mas no caso, Luísa fez a sua apresentação ou a de Paulo, né? Olha como o uso indevido desse pronome sua gerou uma ideia equivocada. Você não sabe bem do que é que a pessoa está falando. Outro caso, no uso inadequado de pronomes relativos. Ó. Comprei os ingredientes e as flores que você pediu. Mas você pediu os ingredientes e as flores ou só as flores? Não é? Aqui também a gente tem outros casos. O emprego indevido de coordenação. Carlos e Lívia querem casar-se. Será que eles querem se casar um com o outro? Será que eles querem cada um se casar com seu próprio cônjuge? A colocação inadequada de palavras. A artista apresentou a obra inovadora. Olha, mas é a obra ou é a artista que era inovadora? O sentido indistinto entre agente e paciente. O que quer dizer isso? Olha o exemplo. A recepção dos noivos foi no salão do clube. Mas espera aí. A recepção foi oferecida por eles ou eles que foram recepcionados? 6. Uso indistinto entre pronome relativo e a conjunção integrante. O motorista disse ao passageiro que era gaúcho. Mas, na verdade, era o motorista ou o passageiro que era gaúcho? E aqui, o uso incorreto de formas nominais do verbo. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde.
mas quem era que estava chegando em casa bem tarde? Era o pai ou era o filho? Essas ideias são ideias que geram redundância, aliás, que geram ambiguidade no texto. Ou seja, a pessoa pode entender mais de uma coisa, tem mais de uma possibilidade de entendimento, de compreensão daquilo. E isso acaba atrapalhando um pouco o sentido, a construção de sentido do texto. Em outra mão, nós temos aqui a redundância. O que é a redundância? É quando a gente coloca informações sem necessidade. Aquilo foi redundante, ou seja, não precisava daquela informação. Olhem os casos que acontecem a redundância. Só são dois casos. No primeiro, ó, palavras próximas e idênticas. A tecnologia proporcionou avanços. Os avanços tecnológicos trouxeram evolução social. Ou seja, só foi repetido aqui os termos, não é? No segundo caso, repetições exageradas de palavras. O empresário apresentou uma proposta de trabalho, mas o empresário não foi claro em várias questões e o empresário não aceitou argumentações. Isso acontece muito também quando a gente faz o uso de certos vícios de linguagem, quando a gente coloca um texto com e aí, aconteceu isso, isso e isso. No outro parágrafo você começa de novo, então, aliás, e aí, e você vai sempre repetindo isso, e aí, e aí, e aí, não é? E a palavra então também, quando a gente usa muito no texto. Então, o personagem fez isso, isso e isso. Então, aconteceu isso, isso e isso. São coisas que a gente deve evitar um pouco. Como evitar isso? Olha aí. Para evitar a redundância, a gente pode procurar termos equivalentes, sinônimos daquela palavra, para não ficar repetindo sempre ela. Eu tenho certeza que vocês já viram algum texto que começa escrevendo o psicólogo Carlos André, pesquisador da universidade tal, desenvolveu uma pesquisa na área de psicologia. Então, certo dia, o psicólogo realmente encontrou evidências de que o seu trabalho estava correto. Olha, eu usei dessa vez um termo para se referir àquilo que a gente estava, ao Carlos André, mas eu não precisei repetir tudo aquilo que eu tinha falado quando eu descrevi ele, o psicólogo Carlos André. Em outro momento, eu posso utilizar o primeiro nome dele, Carlos, ou então o senhor André, se esse for o sobrenome dele. Estão entendendo? Então, para não ficar repetindo sempre o mesmo termo, para não criar essa redundância, a gente pode substituir isso por um termo equivalente que se refira a ele. Ou também por um pronome, né? O meu cachorro late muito. O meu cachorro corre muito rápido. Eu posso substituir as duas vezes em que eu falei o meu cachorro, uma delas eu posso substituir por um pronome. Por exemplo, o meu cachorro late muito e ele corre muito rápido. Olha, que substituição aí acabou eliminando essa redundância. Ok? Pessoal, isso foi o que a gente viu por hoje. Vocês vão ter um exercíciozinho para responder, ok? Eu vou mandar as imagens dessa página aqui para vocês poderem ter uma visualização melhor desse conteúdo, ok? Qualquer dúvida, estarei no privado para conversar com vocês e tirar dúvidas.